era comum aquela quantidade de pessoas com lenço na boca do medo do contágio. Então São José dos Campos era uma cidade abençoada pelo clima, mas ao mesmo tempo amaldiçoada pelos homens por causa do medo. Esse desvio era necessário, porque as pessoas tinham medo de ir de São Paulo ao Rio, preferiam até o sacrifício da estrada toda empoeirada, porque não havia estrada asfaltada, do que passava bem longe, do que passar pelo centro da cidade de trem. Eu não me lembro bem a época, mas houve em São José dos Campos um grande descarrilamento de trem, e esse descarrilamento provocou a morte e um grande prejuízo, grandes saques. Pessoas que ficaram muito ricas com saques, saqueando trem, saqueando mortos. Eu não me lembro pessoalmente desse fato, mas meu pai e meu avô contavam, minha tia, contavam de pessoas que ficaram do dia para a noite bilionárias, com o saque de dinheiro, de joias, de mercadorias dos trens, principalmente os que trabalhavam na Estrada de Ferro Central do Brasil. Pois é, em razão desse, o grande descarrilamento propiciou o anseio de todas as pessoas que usavam a Estrada de Ferro como meio de transporte. Houve então a necessidade de fazer o desvio. O desvio é hoje na orla do Banhado, que já está inclusive desativado em razão da variante do Paraty. Então eles abandonavam o trajeto antigo que passava onde hoje é o Tênis Clube, a Caixa d'Água, a Faculdade de Direito. Ali era a estação. Ainda existe ali vestígio de um prédio construído pela Estrada de Ferro Central do Brasil, atrás da Faculdade de Direito. Eu me lembro do grande muro que existia antes da implantação da Caixa d'Água, do Tênis Clube e da Faculdade de Direito. Um grande muro escrito com letras enormes, Estrada de Ferro Central do Brasil. Me lembro até da cor, o muro era amarelo e as letras eram pretas. Pois é, o engenheiro responsável pelo novo traçado e pela construção da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, por coincidência, ele chamava-se Engenheiro Carvalho de Araújo, nome da rua onde eu moro. Eu moro aqui na Carvalho de Araújo. Por coincidência, é o mesmo engenheiro que construiu essa estrada. Os campos de antigamente, isso contado por meu avô, esses saltimbancos, esses palhaços, esses circos, eles eram móveis. Então, aqui em São José dos Campos, nós recebíamos essa trupe. Eles ficavam ali no jardim entre a Vila Ema e o Jardim Maringá, onde tem uma igrejinha que hoje serve de velório. Eles ficavam ali. Então ali tinha jogos, ali tinha danças, ali tinha cantos, tinha representações, etc. Isso contado para meu avô. A trupe vinha ainda pela Estrada Imperial. Essa Estrada Imperial é uma estrada que passa ali no Buraco Fundo. Para quem não conhece o Buraco Fundo, é onde tem a fazenda da família do Bento Pinto da Cunha. Essa estrada vinha de Jacareí, um destino ao resto do Vale do Paraíba, passava por São José dos Campos naquela altura. Para se chegar a São José dos Campos, eu teria que usar a Rua Paraibuna, ou a Rua São João. Eram os únicos acessos a São José dos Campos. Ainda existe vestígio que deveria ser preservado, vestígio da Estrada Imperial. Quando se vai a Caraguatatuba, e logo depois que passa o posto do guarda, se a gente tiver o cuidado de olhar na parte baixa, naquele vale, à direita, a gente vai ver um vestígio de uma estrada que é a Estrada Imperial. Além dessa Estrada Imperial, existe mais à frente uma outra estrada que chama-se de Varadouro, que ligava diretamente, quem não queria vir para São José, ligava diretamente Jacareí a Caçapava.
Então, varadouro porque varava esse trecho sem passar por São José dos Campos. Ainda existe essa estrada do varadouro. Seria interessante fazer pesquisa a respeito. Meu pai foi um grande implantador de loteamento de São José dos Campos. Ele fez o Jardim Maringá, ele fez o Monte Castelo, fez o Jardim Jussara e fez o Monte Verde. Mas os primeiros loteamentos de São José dos Campos, esse é um fato curioso, porque a gente sabe do detalhe, o primeiro loteamento de São José dos Campos chamava-se Vila Maria. Não é esta Vila Maria onde está a minha casa aqui. A Vila Maria era da Maria Leite de Castro, que morava no Largo da Matriz, em frente à Igreja da Matriz. O loteamento dela, Vila da Dona Maria, ela ocupava toda a Siqueira Campos e ali onde é o Rua Capitão Roberto Ferreira Maltos, até o início da Mário Galvão. Mas a Vila Maria conhecida é a Vila Maria onde eu moro, esta aqui, que é esse bairro populoso de São José dos Campos, e o mais tradicional de São José dos Campos, porque aqui vivem as famílias tradicionais de São José dos Campos. Essa Vila Maria ficou conhecida por Vila Maria por causa da proprietária, que também era Maria Domingues de Vasconcelos, conhecido por Mariquinha Domingues de Vasconcelos. Esse loteamento chamava-se e está registrado no cartório de registro de imóveis como o nome de Vila Nova São José. Um dos primeiros loteamentos de São José dos Campos, também, que eu me lembro, é a Vila Progresso, da família Lourenço, e a Vila Ema. A Vila Ema tem uma característica especial. A Vila Ema, para os que não se aperceberam do fato, é o bairro mais alto de São José dos Campos. O bairro urbano mais alto de São José dos Campos. E para cá veio uma senhora chamada Emma Lindenberg. Lindenberg é o mesmo nome dessa grande construtora que trabalha no estado de São Paulo, que opera no estado de São Paulo. A construtora A. Lindenberg. Augusto Lindenberg era o filho dela, por isso o nome A. Lindenberg. Dona Emma Lindenberg veio para cá e comprou toda aquela área que hoje nós conhecemos como Vila Ema. E tudo aquilo era uma chácara da Dona Emma Lindenberg. A casa onde ela residia e onde ela passou os restos de sua vida cuidando da saúde, do mal, essa casa ainda existe. Essa casa, se não me engano, não sei se é a Rua Padre Rodolfo, Madre Teresa, uma rua que passa em frente à igrejinha antiga da Sagrada Família. Essa casa existe. Mas a característica principal da Vila Ema era que a única fonte de água potável de São José dos Campos e aconselhada para o consumo era de uma fonte que existia ao lado dessa casa da Dona Emma Lindenberg. A vertente d'água propiciou a um senhor conhecido por Júlio, mais tarde Júlio d'Água. Ele engarrafava esta água e as vendia na cidade. Em garrafões ou em litros, ele vendia numa carrocinha, e eu me lembro perfeitamente que nós éramos fregueses dele. O seu Júlio d'Água, eu até não me lembro o nome dele, o seu Júlio d'Água era conhecidíssimo nos São José dos Campos. Logo em seguida, em razão da qualidade da água, foi implantado em São José dos Campos, pelo prefeito da época, não me lembro quem também, uma caixa d'água que ainda existe, o vestígio dessa caixa d'água. É na esquina da estrada de rodagem antiga com a 9 de julho. Esse fato já é do conhecimento da fundação. Mas ali, a implantação da caixa d'água não era só por causa da altura que propiciava pressão na água, era por causa da qualidade da água que existia na Vila Ema. Não sei se essa fonte ainda existe, é capaz que não exista mais. Mas era dali que se bebia a água de São José dos Campos. São José era tão diferente dos tempos de agora. A Avenida Fundo do Vale, que hoje chama-se
desembargador não, Teotônio Vilela, essa avenida ela era todinha de propriedades de pessoas de origem alemã, os mesmos alemães que na Primeira Guerra, que por ocasião da Primeira Guerra Mundial se mudaram para São José dos Campos. Mais tarde, se eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre isso. Ali tinha o próprio rio, o próprio Ribeirão, ele represava vários sítios, várias fazendas, várias propriedades, chácaras de pessoas, como do senhor Frederico, do senhor Schulz, do senhor Lindenberg, não é Lindenberg, é mais ou menos assim. Ali tinha 3 grandes, eu me lembro que meu pai era amigo dos seus proprietários, e a gente ia nessas represas pescar. Pescava-se bastante peixe. Com a abertura do fundo do vale, essas represas essas propriedades foram desapropriadas e esse recanto lindo São José dos Campos desapareceu. Mas muito antes disso, muito antes da implantação do CTA, aquilo tudo era conhecido como Campo dos Alemães. A origem é uma origem histórica, é uma origem que São José dos Campos tem relatos e dados oficiais que poderiam ser coletados nos cartórios de São José dos Campos. Eu tive a oportunidade de ver vários processos a respeito dessa imigração de alemães para São José dos Campos, por ocasião da guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial. Os alemães que não eram partidários do movimento, ou porque tinham medo, não sei qual é o motivo, eles então abandonaram a Alemanha por ocasião da Primeira Guerra Mundial e mudaram-se para São José dos Campos. Isso em 1914. Eu estou falando em razão de fatos e de documentação que eu tive a oportunidade de manusear e num dos processos até trabalhei. Eles vieram para São José dos Campos e compraram toda esta região que nós chamamos de Campos Alemães. Campos Alemães compreende onde hoje é o CTA, onde hoje está o loteamento atrás da Alpagata, onde está a Fiel, onde estão os loteamentos Parque Industrial, Jardim, toda essa região era considerada Campo dos Alemães. E os alemães vieram para cá em grande número e se radicalizaram em São José dos Campos e tentaram implantar uma indústria. A indústria do entorpecente do ópio, que eles, em razão da grande facilidade que tinha aqui, eles escolhiam das acácias. Na Holanda, eles colhem da papoula. Aqui, eles iam colher das acácias. Ainda existe em São José dos Campos um loteamento chamado Vila das Acácias, em razão do grande número dessa planta. Então, eles ficaram aqui em São José dos Campos, se implantaram aqui e começaram a montar sua infraestrutura, que era uma grande plantação para a exploração das acácias, principalmente as acácias. A Primeira Guerra Mundial de 1914 não durou muito, e tão logo terminou a guerra, os alemães pediram que os que haviam abandonado o país voltassem para o seu país de origem. E muitos que estavam em São José voltaram, muitos. Ficaram aqui pouquíssimas ramos da família alemã. Eu me lembro que eu fui colega de muitos rapazes de origem alemã. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de algum. Os Strauss, os Browns, os letões também, Plus Platais, Diakov, muitos rapazes de origem alemã e origem leta foram meus amigos de grupo escolar. Eu tive um grande amigo que chamava-se Zinter Strauss. Ele morreu há pouco tempo, ele era comandante de aeronaves. Tinha um outro que sentava na mesma carteira comigo, chamava-se Vladimir Ungur, todos alemães. Mas os alemães, quando convidados para retornar ao país, voltaram imediatamente. Que lá eles tinham as suas raízes, lá tinham as suas propriedades. Então, abandonaram tudo que tinha em São José dos Campos. Esse abandono ocasionou a ação da prefeitura municipal para a cobrança de impostos atrasados.
E ela, a prefeitura, em razão do não pagamento, não havia interesse, ela tornou-se dona de toda esta região que compreende Campos Alemães. Hoje o Campos Alemães é conhecido somente com um pedacinho onde foi implantado umas construções. Mas o Campos Alemães é toda essa região. Inclusive a região da mata, que eles preservaram. A região da mata ficava exatamente atrás da hoje Alpagata. Quando veio para São José dos Campos também para se curar da tuberculose, a família Bonadio, que implantou a cerâmica Bonadio S.A., eles, quando vieram para cá, compraram propriedades aqui no finalzinho da rua 7 de setembro, da rua Humaitá. Essa rua Humaitá, ela interrompia, não era interrompida, ela descia até onde hoje é a Dutra. Com a implantação da Bonadio S.A., esta rua foi fechada e a fábrica tomou conta de um trecho desta rua. Muito bem. O Bonadio, a família Bonadio comprou uma das regiões, uma das propriedades que pertencia aos alemães, que era a região da mata. Eu me lembro somente de alguns vestígios, muito pequenos vestígios ali, porque ali foi devastado e muitas chácaras foram desenvolvidas ali e aquilo desapareceu. Mas era uma região conhecida como Zona da Mata. Com o abandono da propriedade, a prefeitura tornou-se dona, como eu já disse, e permitiu que muitas pessoas fizessem posse na propriedade, ou usassem a propriedade para implantação de indústrias e loteamentos. Tal fato é verídico, que a doação da área onde hoje é o CTA, mais ou menos 200 alqueires, era da prefeitura, a prefeitura que doou. Dos outros loteamentos que existem, né, Parque Industrial, Jardim das Indústrias e todos os loteamentos que existem por lá de lá, todos eles, os proprietários pagam a taxa de laudêmio. É uma taxa de ocupação, porque a propriedade é da prefeitura, é do município. Os alemães, muitos alemães que ficaram aqui no Brasil, como Manuel Amazonas Braun da Silva, você vê só a confusão de nomes, né? Manuel, nome português, Amazonas, Braun, o alemão, da Silva. É sinal evidente que as alemãs algumas ficaram aqui, casaram com gente da região. Esses foram os maiores implantadores de loteamentos na região. E as questões jurídicas que ainda existiam, até pouco tempo existiam, eram mais dessa família Braun da Silva. A região não era boa para a cultura, uma região meio árida, uma região que a implantação de cultura não foi possível, porque a região não era muito boa, a terra muito inóspita. Então teria que ser ou residência ou implantação de indústrias. Várias pessoas da cidade tentaram dividir aquilo em áreas industriais e tiveram sucesso. Ali foram implantadas várias indústrias, como a São Paulo Alpagata, como a Philips, como a Kodak, a Fiel, que hoje tem outro nome, né? Essas indústrias foram implantadas nessa região, destinada mesmo a indústrias em razão de um loteamento da Sociedade de Melhoramento São José dos Campos. São José dos Campos pertencia a uma região, Vale do Paraíba, pertence a uma região, Vale do Paraíba, onde foi implantada pela primeira vez a plantação de café no Brasil. O café plantado no Brasil era só desta região. Depois, em razão de várias circunstâncias, foram levados para terras melhores, foram levados para o interior do estado de São Paulo e depois norte do Paraná. Mas São José dos Campos era uma cidade exclusivamente agrícola e um pouquinho pastoril, mas é mais agrícola. A gente ainda consegue encontrar em determinadas fazendas vestígios de plantações de café, aqueles macas dos tocos ainda,
cafezais arrancados, né? A gente consegue ver. A implantação do café no Vale do Paraíba teve o auge em 1928, 29, 30, na ocasião que eu tinha nascido. Então, essa região Vale do Paraíba era a única região desenvolvida, ou mais ou menos desenvolvida, pelo menos em matéria de cultura, do estado de São Paulo. Com a implantação de Campinas, que é um grande centro, a cultura e a educação começou a tomar conta do interior de São Paulo. Campinas é uma cidade tão importante e tão orgulhosa de si mesma, que quando se vai de trem daqui para o interior de São Paulo e passa por Campinas, na estação lê-se capital, uma seta indicando para trás, e interior. Então, Campinas não se considerava interior. Ela era porteira para o interior. Então, a seta indicando interior. Com isso, não é ofensivo, eles têm muita razão de ter orgulho da sua cidade, mas é uma cidade muito orgulhosa. Uma cidade, no Brasil, da maior tradição política que existe no Brasil é Campinas. Mas vamos voltar a São José dos Campos. Com aquele fracasso na administração da venda do café, o Brasil teve que queimar o café. E quem o fez foi Getúlio Vargas. A queima do café, para garantir o preço, eu tenho a impressão que foi o maior insucesso. Resultado: todas as grandes fazendas do Vale do Paraíba, que viviam do cultivo do café, tiveram que abandonar o cultivo. E as cidades ficaram abandonadas, eram enormes e todas plantadas, então não se prestava mais para outro tipo de plantação ou de aproveitamento, e ficou sendo fazendas abandonadas, tornaram-se fazendas abandonadas sem uso. Isso provocou um prejuízo muito grande ao Vale do Paraíba. Para você ter uma ideia da importância do Vale do Paraíba, a primeira faculdade de odontologia do Brasil era em Pindamonhangaba. A família imperial, quando vinha por terra para São Paulo, se hospedava em Pindamonhangaba. Então, Pinda era muito mais, mas muito mais importante do que as outras cidades como Guaratinguetá e Taubaté. É incrível como uma cidade com a importância de Pinda tenha sido ultrapassada tão facilmente por outras cidades do Vale. São José dos Campos não tinha tradição. São José dos Campos, a origem de São José dos Campos, todo mundo conhece, ela foi uma doação, foi um desmembramento do município de Jacareí. E ela iniciou, através dos seus índios, lá no Rio Comprido. Todo mundo conhece, não precisa estar contando esse fato. Mas São José dos Campos era, como eu disse no comecinho, é uma cidade provinciana. Todo mundo se conhecia, todo mundo se respeitava, todo mundo se dava muito bem. Havia, evidente, controvérsias, mas isso é natural do ser humano. A característica principal de São José dos Campos, da minha época de criança, era o clima. Era bem diferenciado o inverno do verão. O verão, o calor é intenso, tão grande que um doente que inadvertidamente cuspisse no chão, em fração de segundos de contar na mão, o sol absorvia todo o líquido e matava os possíveis micróbios que estavam ali. O inverno era tão intenso que você ia para a escola, você passava a mão nas muretas e formava bolas de gelo. Tamanha distinção de uma estação para outra. Aqui em São José dos Campos não havia muitas diversões. As tradições maiores de São José dos Campos, que eu me lembro de criança, me lembro muito bem, eram as festas de São João
soltavam balões altamente artísticos, tão ou mais do que os modernos de hoje, todos com luminárias, e balões que alcançavam alturas fantásticas. E os sanatórios, eu posso até me lembrar, Sanatório Rui Dória, Vicentina Aranha, disputavam os balões de maior efeito. Outra coisa que era incrível em São José dos Campos, que pouca gente se lembra, eram os blocos carnavalescos. Eles desfilavam pela rua 15 de novembro, mas eram fantásticos. Faziam cursos em carros, né? Carros abertos, mas desfilavam. E a última lembrança minha é de um grupo do Sanatório Rui Dória, que eles estavam todos fantasiados de romanos. E trouxeram até um cavalo de Troia. Não tinha nada a ver com um romano, mas tinha um cavalo de Troia desfilando. Me lembro bem desse detalhe. Me lembro bem das pensões da Rua Vilaça, pensões que eram as pessoas de menos posse, não ficavam em sanatórios, ficavam em pensões. Mas o ponto alto das pessoas que vinham para cá doentes e que tinham dinheiro era João Guilhermino. Ali existiam casas maravilhosas de pessoas que a construíram para ficar aqui se curando das doenças. João Guilhermino. O Bonádio era um deles, né? O prédio onde a família Bonádio morou não existe mais, foi demolido recentemente. Onde morou Gilberto Cará. Não me lembro dos nomes das pessoas. Eu era pequeno, eu vivia por ali. Ali era todinha arborizada, né? Todinha arborizada, com aquelas palmeiras imperiais. O número era bem maior do que tem agora, talvez umas 10 vezes mais de palmeiras do que agora. E aquela avenida ia dar para a Rua Paraibuna, que era a rua de entrada. Então a pessoa vinha pela Rua Paraibuna, desviava pela João Guilhermino e entrava no Humaitá. Esse era o trajeto principal, mas antes eles faziam até pela São João, entrava assim em São José dos Campos antigamente. Porque a Rua São João era o traçado antigo da Estrada Imperial, Avenida São João. É o traçado antigo da Avenida Imperial. Porque se você colocar a memória em funcionamento, onde passa a Estrada Imperial ainda hoje, que é no Buraco Fundo, fazenda do Bento Pinto, se você vier por aquele vale, né, você vai dar exatamente ali na Avenida São João. Na Avenida São João. Aqui em São José dos Campos fazia parte da tradição da cidade, corridas de charrete. Eu me lembro até do trajeto onde eles faziam. Quer ver? Olha, era a Rua 15 de Novembro, era a Rua Coronel Monteiro, Rua 7 de Setembro e Rua Sebastião. Era essa quadra. Me lembro das pessoas que eram entusiastas da época, Geraldino Pereira. Ele tinha uma égua, chamava-se Javali, era imbatível. Naquela época já se usava a expressão vantagem, o handicap. O handicap é uma vantagem que se dá tanto no esporte quanto nas competições, qualquer que seja. É uma expressão usada na época. As pessoas iam correr e o cavalo que era melhor que o outro, ele dava handicap. O jockey corria com a mão na cabeça. Então, ele corria só com a mão, ele não batia no cavalo, sabe? Ele só segurava a rédea com a mão no cabelo. Então, essa é a expressão handicap. Expressão inglesa, quer dizer, mão no chapéu. Essa égua, ela dava vantagem assim de 100 metros. E era só trote, né? Não podia ser galope. Então, era tradicional São José dos Campos. As ruas todas eram apedregulhadas. A Avenida Nelson Dávila, ela tinha, hoje Nelson Dávila, antes chamava 24 de Outubro, e antes ainda Rua dos Bambus,
Esta rua era todinha de duas pistas, no meio tinha um canteiro. Nas ruas onde passava a procissão, as pessoas tinham o carinho de colocar sobre as janelas, sobre as sacadas, o que tinha de melhor de toalhas